Então, dando início à gravação e continuidade aos anexos complementares da colaboração de Sérgio Cabral. Senhor Sérgio, eu gostaria que o senhor apresentasse o relato em relação ao anexo dos pagamentos indevidos no valor de R$ 3 milhões ao ministro Dias Toffoli para compra de decisão no âmbito do TSE. Pois não. Eu tinha como assessor um policial aposentado de São Paulo, de nome José Luiz Solheiro. Esse policial, José Luiz Solheiro, me foi apresentado pelo meu vice-governador Pezão. José Luiz Solheiro trabalhou com o governador Antony Garotinho quando ele foi secretário de segurança da sua mulher, Rosinha Garotinho. E também com o Marcelo Itagiba, que era subsecretário de segurança da Rosinha Garotinho, e depois que o Antony Garotinho saiu da Secretaria de Segurança, o Itagiba foi para a Secretaria como titular, e o Solheiro ficou por lá. Era uma pessoa também de confiança do senhor Marcelo Itagiba. E fez uma relação muito próxima com o Pezão, porque o Pezão foi prefeito de Piraí de 96 a 2004, em 2 mandatos. Em 2005, fui convidado a trabalhar com o Antony Garotinho, que naquela ocasião já não era mais secretário de segurança, e sim secretário de governo. E o Pezão foi chamado para coordenar a política do interior, visto que ele era uma pessoa de muito boa relação com os prefeitos do interior. E ficou muito próximo do senhor José Luiz Solheiro. Em 2006, após a nossa eleição, no segundo turno das eleições, nós estabelecemos a Fundação Getúlio Vargas como o local de transição, e o Pezão me levou o senhor José Luiz Solheiro para me apresentar mais formalmente, e me fez uma introdução que o senhor Solheiro era uma pessoa de muita força junto à comunidade de informação, profissionais de segurança, judiciário e empresários nacionais, inclusive, e que ele tinha muita força lá em São Paulo, que ele convivia com muitos advogados, muita gente em São Paulo. A origem do senhor José Luiz Solheiro é São Paulo, ele é policial lá de São Paulo. E daí ele ficou conosco, e no meu governo, o senhor Solheiro, de fato me impressionou. Ele me levou para palestrar na casa do proprietário do Grupo Riachuelo, do senhor Flávio Rocha. Foi ele que fez a intermediação com o senhor Flávio Rocha. Ele tem toda a intimidade. Me levou o presidente da TAM, tinha uma relação com a TAM, transportes aéreos, assim, impressionante. Quando eu viajava para o exterior via São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, ele cuidava de toda a logística minha, junto à Polícia Federal, junto à Receita Federal, mostrando efetivamente o que o Pezão havia me brifado, de que ele era uma pessoa de muitos relacionamentos em São Paulo. Esse encontro na casa do Flávio Rocha estava todo o empresariado paulista, e foi efetivamente organizado por ele. Ele estava, inclusive, no jantar na casa do empresário Flávio Rocha. Toda vez que eu ia a São Paulo, me recebia no aeroporto de Congonhas, ou quando eu pousava muito no aeroporto de Congonhas, seja de avião, de jatinho ou de helicóptero pelo governo, ele estava presente, enfim. E assim foi durante todo o meu período no primeiro mandato. No segundo mandato, já na segunda fase do segundo mandato, início de 2013, final de 2012, início de 2013, ele diz que o ministro Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli queria estreitar as relações comigo, e que ele tinha interesse em levar ao meu gabinete um advogado de muita relação, de confiança com o ministro Dias Toffoli. Queria fazer uma espécie de PREC, de precursora
para me conhecer, me sentir, que esse ministro, esse advogado, ele tinha uma relação com o ministro muito íntima, inclusive financeira. Esse advogado, advogado em São Paulo, advogado em Brasília, e que também morava parte do tempo em Genebra, na Suíça, e que queria, com isso, me conhecer e depois levar a esposa do ministro Dias Toffoli, a advogada Roberta Rangel, a estar comigo. Mas que primeiro ele faria esse primeiro contato, em nome da doutora Roberta e em nome do ministro Dias Toffoli. E assim foi feito. O senhor José Luiz Soleiro levou o advogado ao meu encontro. Nós tivemos uma conversa de 20, 25 minutos, em que ele repetiu basicamente essa relação que tinha com a doutora Roberta, que ele advogava, inclusive, em causas com a doutora Roberta, que era uma pessoa de total confiança e de intimidade com o casal. E eu disse que eu receberia a doutora Roberta com o maior prazer. E assim foi feito. Dias depois, a doutora Roberta esteve em meu gabinete, junto com o advogado, o senhor José Luiz Soleiro, e lá ela fez uma exposição do trabalho dela e que ela tinha, inclusive, uma questão relativa à área ambiental do Rio de Janeiro, o cliente dela, e que se eu podia interferir. Eu liguei para a presidente do INEA, doutora Marilene Ramos. A Marilene Ramos foi minha secretária do Ambiente durante um período e foi presidente do INEA, do Instituto Estadual do Ambiente, durante um período. O tema era relativo à licença ambiental para cliente dela. Tinha um imbróglio qualquer que precisava ser resolvido e que ela estava enfrentando dificuldade no âmbito do Estado. Eu, inclusive, liguei para a Marilene, como disse, para que o assunto fosse resolvido. Creio até que a doutora Roberta se dispôs a ir ao encontro da doutora Marilene para fazer maiores esclarecimentos. Eu sei que depois o senhor José Luiz Soleiro me retornou, disse que ela tinha ficado encantada com o encontro, satisfeita, e, em particular, é importante registrar que durante o encontro, além do telefonema à doutora Marilene, a doutora Roberta ligou para o ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli registrou a alegria, a satisfação de estar recebendo sua esposa e agradeceu muito. Estamos dando início à gravação de mais um anexo. Por favor, Sérgio Cabral, trate a respeito das notícias de outros crimes praticados por Dias Toffoli e seu grupo, que o senhor tem conhecimento, além daquelas que foram já relatadas. Bem, além da articulação que eu participei diretamente para salvar o mandato do prefeito Antônio Francisco Neto em Volta Redonda, já narrado à Polícia Federal, ao senhor e à equipe, eu também, o mesmo modus operandi com José Luiz Soleiro, tive a informação da prefeita Branca Mota, do município de Bom Jesus do Itabapoana, é um município que fica no noroeste fluminense. A prefeita Branca Mota é uma aliada política minha dos últimos 20 anos. Seu marido foi prefeito durante 8 anos no município, já era meu aliado político, e ela foi prefeita durante 8 anos também minha aliada política. Estou apenas contextualizando para que a Polícia Federal saiba do meu envolvimento profundo com a prefeita Branca Mota. Então, ela me relatou em 2014 que, da mesma maneira que o Neto em Volta Redonda, ela tinha sofrido uma derrota no TRE e estava recorrendo para não ser cassada ao Tribunal Superior Eleitoral. E que encontrou no José Luiz Soleiro, vale dizer, José Luiz Soleiro, que herdei como assessor do governo da Rosinha Garotinho e que permaneceu comigo durante todo o meu governo
que tinha muita ligação com o meu vice-governador Pezão, e que tinha me trazido a doutora Roberta Rangel no meu mandato de governador, sendo validado pelo próprio ministro Toffoli, com quem eu falei no telefone, com uma pessoa de confiança que eu podia tratar os assuntos de interesse tanto da doutora Roberta quanto dele, ministro Dias Toffoli. Então, por intermédio do José Luiz Soleiro, a prefeita Branca Mota também encontrou a solução para conquistar, com vantagens indevidas, o voto do ministro Dias Toffoli no Tribunal Superior Eleitoral. Sendo que, nesse propósito, entrou o advogado Daniani, que é um advogado de Brasília, que atua muito no Tribunal Superior Eleitoral e que atuou aqui no estado do Rio de Janeiro e outras situações também. Esse advogado foi contratado e parte foi recebida por dentro, parte foi recebida por fora, em dinheiro vivo, foi R$1 milhão pago, o valor de R$1 milhão pagos a Antônio Dias Toffoli, por intermédio de José Luiz Soleiro e o advogado Daniani. Com isso, obteve-se o voto do ministro Dias Toffoli e salvou-se o mandato da prefeita Branca Mota de Bom Jesus de Tabapuana. Tenho conhecimento também de outros casos, que não participei direta nem indiretamente, de outros políticos do meu grupo que tiveram esse mesmo caminho de buscar no senhor José Luiz Soleiro, ora com o senhor Daniani, com o advogado Daniani, ora sem o senhor Daniani, mas com o José Luiz Soleiro, soluções, sobretudo no Tribunal Superior Eleitoral. Não estou excluindo no Supremo Tribunal Federal, porque o José Luiz Soleiro também operava para o Dias Toffoli em qualquer circunstância. Como também tive agora informações pelos meus advogados que me trouxeram notícia de fatos relevantes vindos à tona agora, envolvendo o ministro Dias Toffoli, com as empreiteiras OAS e fatos narrados pelo senhor Léo Pinheiro, como também da Odebrecht, fatos narrados pelo senhor Marcelo Odebrecht. Então, de maneira que o ministro Dias Toffoli lidera um grupo, melhor quem pode te identificar é a Polícia Federal, não sou eu, mas lidera, enfim, um grupo de pessoas para a busca de vantagens indevidas, e eu sou testemunha disso porque participei, inclusive, diretamente de pagamento de vantagens indevidas. Certo, eu gostaria de saber, Sérgio, qual que é o papel da advogada Roberta Rangel nesse grupo que o senhor tem relatado? O senhor José Luiz Soleiro, ele fazia sempre a interseção com a doutora Roberta. Foi ele que me trouxe a doutora Roberta ao gabinete no Palácio Guanabara, foi ele que em 2015, por intermédio dele com a doutora Roberta, que foi salvo o mandato do prefeito Antônio Francisco Neto, foi por ele também que a prefeita Branca Mota, de Bom Jesus de Tabapuana, usando o advogado Daniani, foi pago R$1 milhão. Então, os 3 milhões foram via José Luiz Soleiro. Esse R$1 milhão a Branca Mota, para salvar o mandato dela, também foi via José Luiz Soleiro, sendo que, nesse caso, entrou o advogado Daniani. Então, a doutora Roberta Rangel, ela atuava diretamente para resolver as decisões, os votos do seu marido, Dias Toffoli. Perfeito. Compreendi bem. Doutor João, tem algum questionamento? Não, sem questionamento. Tá certo. Estou dando encerramento, então, ao anexo e à gravação. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar, deixe seu comentário e o seu like.